sua pré-candidatura à presidência do Grêmio. Inicialmente, ele já havia colocado essa situação, depois, em meio a todo o processo envolvendo o Marcelo Marques, a aquisição da gestão da Arena, a gente pode dizer que esses movimentos, né, eles ficaram no passado, mas voltam agora para o presente e projetando o futuro. E o Paulo Calef está na linha conosco para que a gente possa conversar com ele de maneira exclusiva. Calef, primeiro, boa tarde, sempre um prazer falar contigo aqui na Rádio Bandeirantes. Quero já te questionar o que te motivou a retomar essa pré-candidatura à presidência. Boa tarde. Boa tarde, Calhel. Uma saudação a ti, ao Calvin, aos ouvintes da Band, em especial a nação gremista que nos acompanha. Calhel, eu retirei a minha pré-candidatura quando o Marcelo realizou o ato de compra da Arena e posterior doação que está para ser consumada juridicamente a qualquer momento pelo clube, de modo que eu entendi que não fazia sentido expor o ambiente do clube, me expor pessoalmente, expor a minha família a um ambiente que ele vinha se tornando hostil, até mesmo pela minha opinião, Calhel, de que seria muito difícil consumar o negócio Arena. E aqui eu registro publicamente, que bom que eu estava errado, pelo bem do Grêmio. O Marcelo foi extremamente exitoso. Eu quero aqui deixar mais uma vez registrado a minha profunda admiração ao Marcelo, a minha solidariedade ao momento de dificuldade que ele está vivendo, mas no que depender do meu esforço como agente político do Grêmio, o Marcelo vai ser sempre reconhecido, e quando ele entender pertinente a volta dele ao cenário eleitoral do Grêmio, ele vai contar com o meu apoio. Boa tarde, Calef. Em relação até esse seu retorno, então você está considerando que dessa vez a decisão do Marcelo de fato será irrevogável. Se ele porventura voltar a se candidatar, você retiraria novamente a candidatura ou agora está voltando independente da decisão final lá do Marcelo? Não, eu entendo, Calvin, que eu cumpri naquele momento com o que eu entendia ser pertinente. Acredito que o Marcelo não vai retomar a candidatura dele. Eu sei bem o que aconteceu nos bastidores para que ele tivesse essa decisão muito dolorida para ele. E então, a partir da desistência do Marcelo, eu não tenho nenhuma dúvida que o projeto que nós estamos construindo a muitas mãos já em silêncio, para que não se tumultuasse o ambiente do clube, ele é o que mais tem a capacidade de recolocar o Grêmio no seu verdadeiro lugar. E isso vai ficar bastante evidenciado ao longo dessa campanha, mas nesse momento o foco que nós temos que ter aqui é no sentido da eleição do Conselho Deliberativo de amanhã, numa situação bastante clara, Calvin. Quem acredita na minha candidatura e dos meus pares, amanhã tem que votar chapa 6, é o que vai nos garantir e nos possibilitar disputar o pleito no pátio, como nós dizemos, no segundo turno da eleição presidencial. E mais do que isso, eu quero dizer a toda a torcida gremista, eu peço aqui publicamente um voto de confiança a todos aqueles que estavam extremamente entusiasmados com o Marcelo, e eu sou um deles, que possibilite esse voto de confiança a mim e aos meus pares, que nós não iremos decepcionar. Nós vamos recolocar o Grêmio numa posição de protagonismo dentro e fora do campo. Calef, boa tarde. Leonardo Sonda aqui também participando da entrevista. Você citou agora a palavra projeto na sua resposta. E eu queria entender assim, por que o torcedor do Grêmio ele pode confiar no projeto ou ele pode acreditar no seu projeto,
se talvez nem mesmo o candidato acreditasse, porque retirou a sua candidatura após a desistência do Marcelo e agora está de volta. E o segundo ponto, Calef, você não acha que talvez o seu projeto sairia mais fortalecido desse processo caso você tivesse lá atrás mantido a sua candidatura? Primeiro que o projeto não é meu. Eu referi o projeto, ele tem diversas mãos. Diversas pessoas que participaram ativamente da construção de ideias, executivos de gestão, pessoas vinculadas ao futebol, que vai ser sempre a nossa essência e sempre o resultado final de tudo que for feito em termos de gestão e governança no clube. Esse é o primeiro ponto. Segunda situação, absolutamente ao contrário de todas as manifestações públicas que eu realizei, o teu comentário no sentido de dizer que eu não acredito no projeto. Eu coloquei o clube acima do meu projeto, acima de qualquer vaidade, acima de qualquer interesse pessoal, porque é como eu penso o Grêmio. O gesto do Marcelo foi um gesto histórico para o clube. Isso tem que ser reconhecido. No que depender de mim, o Marcelo vai ter esse reconhecimento formal pelo Grêmio. Não vai ser uma coisa que vai ficar ali apenas como uso daquilo que ele nos proporcionou em geração de receita a partir da gestão do estádio. O Marcelo entrou na história do Grêmio e ele tem que ser respeitado por isso. O gesto que ele proporcionou a todos nós gremistas é maior do que era o nosso projeto de gestão. E isso, com respeito à tua opinião, mas completamente distinto do que tu ponderas, me parece um ato de grandeza em prol do clube, quando tu entendes que o momento de uma pessoa prosseguir com aquilo que ela está se propondo a fazer pelo clube está à frente do que tu te disponibilizou a fazer. Mas eu vou respeitar o teu ponto de vista. Calef, ainda entrando nesse ponto do Marcelo Marques, quando surgiu o nome do Marcelo Marques, criou também no imaginário do torcedor o investimento que o Grêmio poderia ter para 2026. Agora, sem a presença do Marcelo Marques e pegando o teu projeto, qual é o teu mecenas, Calef? Qual o poder de investimento que, se for eleito, a tua gestão terá nesse sentido? Calhau, eu deixei claro sempre nas minhas manifestações, no momento anterior, pré-eleitoral, de que eu não acredito tão somente na figura do mecenas. E digo isso porque na falta dele, da pessoa física, digamos assim, o clube não pode ter vulnerabilidade. Uma situação é eventual aporte que ajude numa contratação, algo extraordinário, como foi feito no caso do Luiz Soares, por exemplo. Isso eu acredito, porque aí a exposição de marca para o investidor, para que ele também usufrua do negócio a ser construído pelo clube. Mas o Grêmio não pode ter pessoas como bengalas financeiras. O Grêmio é muito maior que isso. O Grêmio tem um poder, um poderio de marca que ele tem que ser muito melhor explorado e vai ser melhor explorado. E aí é que entra as estruturas do projeto e que entram os executivos que vão atuar visando uma reformulação completa de gestão do Grêmio. E isso vai ficar muito claro com os projetos que nós vamos implementar de captação de receita, de novos patrocínios, obviamente usufruindo também do potencial que a Arena vai trazer em termos financeiros para o Grêmio. Calef, preciso te perguntar, ainda mais nessa semana, né, que teve algumas mudanças aí em relação à comissão técnicas de outros clubes, pela sua relação durante os momentos em que você esteve na atual gestão. Você já conversou, pretende conversar em algum momento com o Renato Portaluppi, até visando, de repente, uma comissão técnica diferente da que está nesse momento para 2026? Calvi, eu tenho muito respeito pelo Mano Menezes e pela comissão técnica dele. Essa é a premissa. O segundo ponto é que o Mano possui
uma cláusula de renovação automática na hipótese de o Grêmio se classificar para a Libertadores da América. E eu, como torcedor, e se o associado do Grêmio me conceder essa honra, futuro presidente do clube, eu quero receber o Grêmio na Libertadores. Então eu não vou tratar disso de maneira pública porque não faz nenhum sentido. Mas não vou declinar do teu questionamento acerca do Renato. Eu não misturo boa relação com uma necessidade de tê-lo como profissional ao meu lado. Não mantive nenhum tipo de conversa com o Renato nesse sentido. Me surpreendeu a forma como ele pediu o desligamento dele do Fluminense. Acredito que a todos. E entendo que o Renato está dando provas que ele precisa descansar um pouco a cabeça dele. E já tinha dito isso ao final da temporada de 2024, que nós nunca devemos colocar a imagem dos nossos ídolos em risco. O Renato se desgastou muito aqui por diversos fatores e eu entendo que nesse momento o ciclo dele está cumprido. E não vou entrar nessa seara de fazer uso da imagem do Renato para ter algum proveito eleitoral. Bom, se o ciclo dele está encerrado nesse sentido, minha interpretação de que também caso a cláusula seja ativada hoje, diante do trabalho que o Mano Menezes está fazendo, é uma interpretação acertada de que o Mano daí teria uma sequência nesse trabalho, Calef? Tem que persistir nisso. Calhau, como eu disse, nós temos que respeitar os contratos, mas eu não vou ficar fazendo especulação aqui, porque nós podemos chegar no final do ano, o Mano Menezes colocar o Grêmio na Libertadores, termos uma conversa, ele olhar para mim e dizer: Paulo, minha missão está cumprida, eu tive algumas situações que eu tendo a resolver ou espairecer a minha cabeça agora por um tempo, eu não gostaria de prosseguir no trabalho. Então, o que eu te digo assim, não faz sentido esse tipo de projeção. Nenhum sentido. Uma função que tu mencionou e uma resposta anterior, Calef, foi a respeito dos executivos, né? Como que vem sendo as conversas para o novo diretor executivo? Tu já tem a definição deste profissional para a pasta, caso seja eleito? Tenho a definição, mas primeiro aqui tem que ser deixado claro que pelo zelo e respeito que ele tem pelo clube no qual ele está atuando, as nossas conversas elas são extremamente esporádicas, é um acerto que foi feito há muito tempo no seguinte sentido: Paulo vencendo a eleição, o Paulo vai se dirigir ao clube ao qual ele está vinculado e vai apresentar a proposta formalmente para o presidente e promover a liberação do profissional. É assim que eu vejo que a conduta de um dirigente deve ser perfectibilizada, ainda mais em respeito a outra instituição esportiva que nós nunca sabemos o dia de amanhã. Podemos ter uma negociação, podemos ter uma situação de parceria com o clube, e então não jamais faria algo por baixo dos panos a vir a prejudicar um clube e a imagem desse profissional. Esse profissional está ligado a um clube brasileiro, Calef? Aí, Calhau, tu como é muito ágil com as tuas fontes, aí tu tenta. Essa tu não vai levar de bandeira. Mas também tem duas figuras importantes que até publicamente tu já tratou, né, Calef? O Maicon e o Darley. Queria que tu explicasse quais serão as funções de ambos, se serão cargos remunerados nesse sentido, por favor. Sim, os cargos do Darley e do Maicon são remunerados. Darley, especialmente, não tem qualquer vinculação política, e faço questão de frisar isso, porque ao longo do tempo muito se tratou dessa situação. A minha conversa com o Darley sempre foi no âmbito de torná-lo um profissional do futebol. Ele vai desempenhar
a nossa chapa vindo a ser eleita a função de gerente de futebol, somado ao executivo de futebol, que vai ser aquilo que eu digo ali, o cérebro do departamento, pela sua experiência, por ser já testado, pelo conhecimento de mercado e grande êxito em negociações. E o Maicon, ele vem para uma função técnica mais vinculada ao campo, mais vinculado aos jogadores e comissão técnica também, obviamente, num cargo remunerado. Dentro de uma estrutura profissional, Calef, até para que a nossa audiência possa ter o conhecimento, qual foi a qualificação de ambos? Porque o Darley e o Maicon são ídolos da torcida, mas a gente precisa pegar a questão profissional. Qual a qualificação de ambos para que eles possam integrar essa tua estrutura? Tanto o Darley quanto o Maicon, eles estão se preparando, realizando cursos, especialmente da CBF, os principais cursos que nós temos à disposição de gestão de futebol, cursos técnicos. O Darley, inclusive, já finalizou o curso de licença B para treinador. Eu posso assegurar que nenhum dos dois está vindo aqui exclusivamente pelo que realizou ou representa para o nosso clube. Eles vêm porque eu acredito no perfil, acredito na disponibilidade e disposição que eles estão para trabalhar e no respeito, aí sim, que eles nutrem no nosso torcedor. Agora, não adianta nada a imagem que eles tiveram vitoriosa se isso não se consumar em resultado efetivo a partir do primeiro dia da nossa gestão. Já conversou com algum jogador que possa reforçar o Grêmio em 2026, Calef, caso seja eleito? Já tem algum negócio encaminhado nesse sentido? Quem é do ambiente do futebol, Caliel, sabe que é absolutamente impertinente fazer qualquer referência nesse sentido. Nós temos aí um elenco que está disputando o Campeonato Brasileiro, que são ativos do Grêmio, e eu não vou ficar publicamente tratando de eventual contratação ou não. Vocês já me conhecem, o torcedor também, do meu perfil, da minha passagem no departamento de futebol. Eu jamais fui de tratar situações públicas referentes a negociações. Obviamente que nós sabemos bem o tamanho do Grêmio, o que o Grêmio precisa, e no momento adequado essas questões sempre vão ser trazidas ao conhecimento público. Para a gente finalizar até, Calef, agradecendo aqui a tua disponibilidade para que possa falar conosco, como que tu avalia os movimentos que a atual direção está fazendo, mas que impactam na futura gestão? Cito 2 exemplos. Hoje, a renovação do Kahneman por mais 2 anos e também um passado recente do Bright White, que também o Grêmio renovou. O Grêmio em algum momento chegou a conversar contigo sobre esses movimentos, porque ultrapassam o departamento de futebol atual, né? Como eu gosto de ti, eu nem vou responder esse teu último questionamento, né? Tu é uma pessoa que conhece bem a política interna do Grêmio e a pouca simpatia que, por alguma razão que foi criada lá na cabeça de algumas pessoas, eles não nutrem por mim. Mas, de todo modo, isso é águas passadas, a gente tem que olhar para o futuro. Eu não posso fazer um apontamento de qualquer renovação, se eu não conheço os termos dela. Aparentemente, se estiverem dentro de um fluxo de pagamentos razoáveis ao clube, me parece normal que ocorressem, mas isso eu só vou poder te responder analisando os contratos e ver se isso se consuma. A análise de uma renovação, ela é feita no ambiente do departamento de futebol. Se havia necessidade de antecipar, aí como torcedor afastado, eu não vi a imprensa reportar que tenha ocorrido ofertas de algum clube pelo Bright White ou pelo Kahneman. O que me parece estranho.
Mas, de todo modo, eu, especialmente o Kahneman, que conheço pessoalmente, sempre tive uma boa relação com ele, fiquei feliz que, em torno de 5 minutos depois do anúncio da minha retomada da candidatura, a gestão do clube fez questão ali de postar uma foto da renovação dele. Até mesmo algumas pessoas que normalmente não aparecem muito, mas fizeram questão de sair na foto. Tu acha que eles fizeram questão de aparecer, por exemplo, para ter uma força política até para promover um futuro candidato à atual situação? Calhau, não cabe a mim fazer juízo de valor a respeito do que a gestão acha do seu potencial eleitoral. Aí é uma coisa que vocês aí da imprensa é que devem ter maior contato com a opinião popular. Então eu abro mão disso, sinceramente, até porque nós temos que ter a preocupação com o nosso projeto, com as nossas pessoas. Aqui, Calhau, aproveito para dizer que nós temos que buscar um novo caminho na política do Grêmio, uma política que nos bastidores e que especialmente na sua forma de condução, o que ela objetiva é o ego, é desgastar a imagem de outras pessoas. Política essa que fez o Marcelo se afastar do clube, que eu não tenho nenhuma vinculação, e nem a chapa que eu represento, a chapa 6, uma chapa que tem 92% de renovação na sua integralidade da chapa. Nós acreditamos num novo futuro para o Grêmio, com novas pessoas que tenham a contribuir com o clube e não com seus interesses. Como tu apresenta essa situação sendo o novo, né? Porque tu surgiu recentemente no início desta gestão. Tu se vê como o favorito à disputa presidencial, Calef? Não me vejo como favorito, Calhau, não tenho nenhuma pretensão a respeito disso e não faz nenhum sentido, até porque, na minha interpretação, em qualquer seara que haja um processo eleitoral, o favoritismo se consuma com a vontade popular. Eu tenho tranquilidade de saber que eu estou preparado com os meus pares, com os meus profissionais, para apresentarmos um projeto ao associado do Grêmio e termos a confiança deles em executar esse projeto. Calef, Leonardo Boff aqui. Todos sabem dos bastidores, né? Tu sabe mais ainda do que a gente, da política interna do Grêmio. E durante o teu pronunciamento de retomada, né? Um dos pontos que tu trouxe foi que o Grêmio precisa de união nesse momento. Tu acredita que isso é possível? Se vai se consumar, eu não tenho como te dizer. Eu não tenho capacidade de fazer um exercício de futurologia. Agora, tu podes ter certeza que, vindo a ser eleito presidente do Grêmio, eu vou direcionar todos os meus esforços nesse sentido. A partir do primeiro dia encerrado o pleito eleitoral, não existe mais chapa, não existe mais movimento político, todo mundo é Grêmio. E as pessoas precisam introjetar esse sentimento dentro de si. Não há questão que separe ou que impeça qualquer pessoa de vir e contribuir com o Grêmio, não é com a gestão. Nós temos que parar de personificar o clube a partir de quem o representa. Todos nós, agentes políticos, somos gremistas e estamos ali para ajudar o Grêmio. É nisso que eu acredito. Quem se sentir confortável e associado a essa ideia de união, de pacificação, vocês podem ter certeza que vai ser muito bem-vindo numa eventual gestão nossa perante o Grêmio. Calef, para a gente te agradecer pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes, até também privilegiando aqui os nossos ouvintes, né? Muitas perguntas aqui no nosso chat do YouTube. Eu vou selecionar uma aqui do Darlan Albrecht, que está perguntando sobre o Felipão, que é uma figura histórica do Grêmio, né? Que está
atual comissão, enfim, da atual gestão. Se você tem planos para ele, se você pretende até permanecer com algo que faz parte dessa gestão ou se a mudança seria mais drástica com a sua chegada. Não, o Filipão, ele é um patrimônio do Grêmio. Eu já havia referido isso no momento anterior da minha pré-candidatura, de que o Filipão, ele não é classificado por nomenclatura de cargo. O Filipão, ele está acima disso. Mas do mesmo modo que eu referi em relação ao Mano Menezes, eu preciso ter uma conversa com o Filipão. Eu não vou me utilizar da imagem do Filipão, de tudo que ele representa para nós, torcedores do Grêmio, como um impulso eleitoral. Eu tenho muito respeito pelo Filipão. Certamente, se nós conversarmos e ele me disser que está à disposição para prosseguir ajudando o Grêmio, ele vai ficar, isso é indiscutível. Paulo Calef, pré-candidato à presidência do Grêmio, muito obrigado então pelo bate-papo conosco aqui na Rádio Bandeirantes e vamos seguir falando, acompanhando certamente os próximos passos. Não sei se agora, né, com a disputa política muito mais aberta, provavelmente terão alguns espaços de debates, de entrevistas mais destacadas, com mais tempo também para a gente conversar. Então, valeu, Calef. Muito obrigado pelo espaço, agradeço. Um abraço a todos os ouvintes e reafirmando aqui meu pedido, voto de confiança amanhã na chapa 6, Grêmio forte, copeiro, fundamental para que nós possamos estar no pátio para a disputa do pleito presidencial, eleição que inicia às 10 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. É possível votar tanto de maneira virtual, quanto se fazer presente na arena. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês, forte abraço. Valeu, abraço, Paulo Calef.